Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 14 de setembro. O Ibovespa apresentou aqui uma leve alta de 0,42%. Pregão bem travado, se a gente olhar para o G60 fica claro, ver que foi um dia bem travado. O Ibov permaneceu, não conseguiu voltar para cima de uma região que foi perdida, importante, essa região por volta dos 57.700. Observe que aqui era resistência, aqui funcionando bem como resistência, depois passou a funcionar como suporte. Aqui ainda funcionou um pouco como suporte, mas veio forte para baixo, não conseguiu voltar para cima. Logo, esse nível é um ponto importante de avaliação, visto que tende a funcionar agora como resistência. O Ibov, para gerar alguma sinalização de força, deveria voltar a fechar acima desse patamar de 57.700 e manter-se acima desse patamar, passar a usá-lo como suporte. Mas nesse primeiro momento o viés segue sendo de baixa, a tendência é indefinida, mas o viés, quando eu falo viés de baixa, a perspectiva é de baixa no sentido de ter um topo, de se formar um topo abaixo desse nível anterior, ou seja, eu vejo como menos uma probabilidade menor de engatar um movimento de subida para poder romper esse topo anterior aqui por volta lá dos 60 mil pontos. Então a minha perspectiva está um pouco mais para baixo até o presente momento, dentro do que o mercado apresentou devido a essa força grande aqui na ponta vendedora, poucos pregões para detonar vários pregões aqui anteriores. Então nesse primeiro momento, com esse cenário, o risco, a relação risco-ganho de operações compradora na ponta compradora em cima de ações traz uma relação risco-ganho menor, ou seja, teria que trabalhar um pouco mais pensando em relação risco-ganho de 1 para 1, não dá para se exigir uma relação risco-ganho muito grande, visto que a tendência já ficou ali com a cara um pouco mais de reversão para baixo. Na sequência temos aqui para falar do mini índice. Mini índice no pregão de hoje apresentou aqui um dia bem difícil em termos de leitura, basta olhar ali no G60, mas mesmo assim eu cheguei a recomendar 3 operações, uma operação não foi executada, 2 foram executadas. Vamos aqui para essas operações. A primeira operação foi uma operação na ponta vendedora. Na verdade, as 2 operações foram operações na ponta vendedora. Então, o primeiro ponto foi aqui uma venda depois que o mercado já tinha perdido, veio aqui essa abertura para baixo, foi lá para cima, gerou um topo abaixo da máxima do dia e veio a perder aqui esse nível, gerando uma primeira sinalização de pivô de baixo. Então, quando o mercado nesse candle vai lá em cima de novo, eu recomendo a venda se voltasse a perder esse patamar. Ou seja, se gerasse, até no gráfico de 2 minutos, quem tiver curiosidade, gerando ali um topo descendente e formando também um pivô de baixo no gráfico de menor periodicidade. Só que depois que vem para baixo, gera aqui em torno de 100 pontos, até um pouco mais que 100 pontos para a nossa posição, eu já mencionei um patamar importante aqui em termos de referência, um patamar que seria importante não voltar para baixo, para cima, na faixa dos 320 a 365 pontos. Isto porque esse candle que gerou a sinalização de pivô de baixo já não consegue fechar abaixo. E aí o próximo candle, que foi esse aqui que foi lá embaixo gerar um pouco mais 100 pontos, volta para cima e também não fecha abaixo. Então ele inclusive fecha acima da região de referência que eu tinha citado, dos 365 pontos, ou seja, não fecha abaixo do fundo e também não fecha abaixo do menor fechamento aqui no gráfico de 10 minutos para o dia. Então por esse motivo, quando fecha acima dos 365 pontos e o próximo candle já tem uma abertura acima do fechamento da abertura do fechamento do pregão do candle anterior, eu opto por encerrar de imediato essa posição, apresentando aí no momento de volatilidade uma perda de 0,12% e capital total uma redução de 0,09%. Na sequência, fiquei acompanhando o pregão tentando identificar oportunidades, cheguei a recomendar uma venda se perdesse a mínima desse candle e ela deveria ter sido acionada nesse candle aqui, como ela não foi acionada nesse candle eu cancelei essa entrada. Aí mais na frente eu recomendei venda se perdesse a mínima desse candle. No G60 a gente teve ontem um movimento forte para baixo e aqui para mim tinha gerado uma correção satisfatória em termos até de tempo em relação ao movimento anterior, trazendo uma chance de gerar um movimento para baixo. Não significa dizer que o movimento ia rasgar para baixo, mas em termos de relação risco-ganho era uma operação que me chamava atenção, ou seja, arriscando aqui em torno de 120 pontos, 120, 130 pontos e podendo buscar ali uma relação risco-ganho satisfatória para a posição. Daí foi isso que aconteceu, ela foi executada e eu optei por encerrar essa posição na formação desse candle aqui. Por quê? Porque tinha um nível que tinha se tornado importante no dia, na faixa ali dos 470 até os 420, que foi o fechamento do pregão anterior. Então, por esse motivo, eu encerrei essa posição aqui nessa região. Chegou até a bater no objetivo logo no candle seguinte, chegou a oscilar aqui abaixo, batendo no objetivo, mas eu encerrei um pouco acima,
mesmo assim apresentando um ganho de 0,48%, capital total mais 0,39%. Então foi uma operação bem interessante no mini índice no pregão de hoje. Olhando agora para o PETR4, gráfico diário da Petro. Petro terminou o dia aqui com um candle de indefinição, 0,77% de alta em relação ao fechamento do pregão anterior. Superação da máxima do pregão de hoje também traz a chance de gerar um movimento para cima. Eu vejo uma perspectiva menor em termos da Petro engatar um movimento para romper a máxima desse topo anterior, visto que no gráfico semanal tem uma primeira sinalização de movimento para baixo. E a forma como também foram os candles aqui para baixo, principalmente esse candle revertendo esse candle aqui de alta. Então traz aí uma perspectiva um pouco mais desse movimento não ser tão forte para cima e podendo trazer algo para baixo. Ou mesmo o próximo pregão já perder a mínima do pregão de hoje ou do pregão anterior e continuar uma movimentação para baixo, buscando suportes aqui mais para baixo na Petro, na faixa dos R$ 12,70, mas o mais relevante mesmo na faixa dos 12,35 a 12,30 em cima de PETR4. Enfim, compra aqui na superação da máxima desse pregão seria uma operação mais arriscada, buscando uma relação risco-ganho mais de 1 para 1. Essa seria uma das alternativas em cima de Petro, no meu modo de ver. Vale 5 da mesma forma, só que a Vale 5 está em tendência de baixa de curto prazo. Então, uma entrada aqui na ação, o que é algo semelhante ao Ibov. O que não me chama muita atenção é na questão dos níveis, desse nível importante que ela tem pela frente. O principal ponto é a operação contra a tendência, ainda está entrando contra a tendência e abaixo do nível importante aqui na Vale 5, um nível que foi perdido. Então seria mais interessante se pensar em trabalhar em swing trade num fundo ascendente em cima da Vale 5, que seria uma perspectiva maior de que vai engatar um novo movimento de subida no gráfico semanal. Nesse momento é uma operação com risco maior e também que trabalharia no máximo com relação ao risco-ganho de 1 para 1 em cima desse papel. SUSB5 gerou uma queda hoje de 2,16%. A ação, se conseguir reverter esse candle a partir do próximo dia, superando a máxima do pregão de hoje, me chamaria a atenção de gerar uma compra. Ou seja, a ação faz esse movimento, esse aqui fica travado, ou seja, a gente tentou uma compra aqui que não andou, e depois agora seria uma nova alternativa de se buscar uma operação para um novo movimento de subida em cima da SUSB5. Então essa seria uma alternativa no meu modo de ver. Braskem, BRKM5, ativo também numa tendência ainda, nesse caso aqui é uma tendência de alta, seria uma das alternativas também de se buscar uma operação de compra sem ter a perspectiva de poder romper esse topo anterior. Também seria uma operação para pegar um movimento mais curto aqui no gráfico diário. Eu ficaria atento aí para o próximo pregão. Nato 3, não cheguei a recomendar a compra aí já no pregão de hoje, ela superou a máxima do pregão de ontem. A ação está em tendência aqui, em leve tendência de baixa, se a gente olhar essa questão do pivô de baixa, mas ainda para mim é uma tendência mais indefinida, bem travada nesse momento. Então o ativo, se conseguir romper a máxima do pregão de hoje, 31,77, daria para arriscar uma compra na ação tentando pegar um movimento de subida. O ponto negativo é a forma como esse movimento dos G60 aconteceu e sem conseguir ainda romper esses fortes 3 candles de baixa que gerou um topo aqui nesse nível. Então começou de maneira mais fraca, mas pode até ganhar força a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovira.com. Lembre-se de dar um like aí na videoanálise, um joinha se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o pregão desta quinta-feira.